Deus é o Deus de toda a terra. Deus não é Deus dos evangélicos e nem Deus dos católicos, nem Deus dos espíritas. Ele é Deus de toda a terra. A coisa mais importante do cristianismo para mim é a ética, né? Não tanto a ideia da salvação, porque a ideia da salvação é uma ideia um pouco esquisita para mim. Eu vejo que as pessoas têm necessidade de voltar às suas origens. Mas o que seriam as origens? Você toca muito nesse ponto. As origens é Deus. O conhecimento mesmo científico só acontece quando na Grécia se deixa um pouco de lado a origem, né? O que é o Deus original, né? Passa a se perguntar por que as coisas funcionam. Deus criou o homem. E Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Para a ciência ocidental, manter o mito de Adão e Eva, por mais poético que ele seja, mas não foi possível. Para mim não é evolução, é criação. Muito complexo definir Deus. Eu tenho, assim, fico de cara, assim, como as pessoas falam, podem falar em nome dele, por exemplo. Essa é uma das coisas que mais me choca, assim, né? Pessoa que fala em nome de Deus. Quem é que deu o direito a ela de falar sobre Deus? Eu definiria a minha vida assim como um agente de Deus. Pode parecer prepotência, mas... Como é que alguém tem a audácia de falar em nome dele? Eu não teria. Se tem alguém que tá me tirando o pé da... Ou deixe-me atirar, ou deixe-me atirar. Que a minha casa tá firme na rocha. Não tem inimigo que possa derrubar. Orando e a sua lágrima descendo, ele foi de baixo e botou a duas mãos e aparou aquela lágrima. A vista que ele viu aqui, o pai confirmou que a dele lá, disse, mas não é do meu agrado. O bicho orando, não esqueceu. Aí passou, tava um casal de jeito dobrado. Vinde a ele toda a voz que estivesse cansada, reprimida e sobrecarregada. A voz do Espírito Santo é para todo, nem todo não aceita, mas diz que ela também para ele não volta sem nenhum resultado. Provérbio de Salomão, 17, o versículo 14. Só Jesus Cristo tem o poder de nossa vida um milagre acontecer. Maria chegou aos pés de Jesus, lavou os seus pés com a sua lágrima. Jonas 3 dias e 3 noites no vento do peixe, escondido com mentira. Chegou a verdade e Jonas saiu. A primeira voz que vem sem pecado, seja ela a primeira voz que pega a primeira pedra e atira nela. O teu acusador te acusou. A mulher disse, não senhor, eu também não. Vai e não peque mais, cadê a fé deles? Cadê o homem da fé? O homem do vento e do mar querendo ver o vento e o mar para se acabar. Pai contra filho, filho contra pai. Somos uma igreja comprada pelo sangue de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Louco, o Senhor vai querer tua alma agora para que será? Você gostaria de aceitar Jesus Cristo como único suficiente seu Salvador? Nós nunca planejamos abrir igreja, nunca foi desejo abrir uma igreja. Até porque eu achei estranho esse negócio de abrir uma igreja. Essa comunidade nasce da resposta que nós precisávamos dar a um problema comunitário. Então, quando eu falo do coração, porque o nosso coração ele estava disposto somente a isso, a ajudar, a fazer. Eu acho que nós não temos uma nova mensagem, porque não existe uma nova mensagem. Existe uma só mensagem. Eu acho que o que a gente tem buscado fazer é justamente voltar a essa mensagem, entendeu?
de um evangelho simples, um evangelho leve, entendeu? Um evangelho não místico. Então o que surgiu. Eu acho que o mais positivo é isso, assim, tu vê a pessoa chegar arrebentada dentro da igreja e de repente tu vê a pessoa com a sua família, com a sua casa, com seus filhos, todos na igreja, felizes, participando, atuando, sendo igreja. É você pegar aquele jovem que a família já tinha desistido e de repente você vê ele bem, né, com a família, trabalhando, sonhando, vivendo novamente, né? Então isso é gratificante, isso não tem preço mesmo, né? Isso aí é o nosso salário. Ao mesmo tempo que a reforma protestante ela buscava nas escrituras a verdade, né? Não nos rituais, não nos dogmas da igreja, mas sim nas escrituras mais autênticas, né? Ao seguir filologicamente o que diz as escrituras, também ela contribuiu para a verdade científica, quer dizer, você não deve deixar-se levar pelos costumes, mas sim pelo que realmente aconteceu. Então, elas foram muito importantes nesse sentido para a sociedade ocidental, para relativizar a verdade, para uma série de coisas, né? Todo esse cerimonial, ele lembra muito a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Diante do teu arrependimento, Amanda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, as pessoas não entendem que dentro do segmento evangélico, né, existe um monte de facetas. Existe um monte de faces, né? Existe um monte de igrejas. Eles acham, né, quem está fora acha que evangélico é tudo um só. Eu fui uma pessoa que pensou assim, que crente, né, era sinônimo de burrice, de porco, de ignorante. Eu cresci ouvindo isso. Havia famílias de crentes perto de nós, na comunidade que a gente vivia, e eles eram vistos assim por toda a comunidade, entendeu? E hoje eu vejo, né, hoje continuo tendo relacionamento com eles, com algum deles, né, que já faz tantos anos, e são pessoas maravilhosas, entendeu? Então eu vejo assim, as pessoas que olham de fora para dentro, elas veem uma coisa só. Então muita gente hoje ainda, ela olha os evangélicos e trata, virou para crente, né? Agora ele virou para crente, e agora é assim, agora é assado. Existe ainda um preconceito, né? Porque eu não posso ficar sem o corpo de Cristo. Eu não posso ficar sem o sangue do Cordeiro. Então examinou, coma. Só coma quem está preparado. Quem está preparado? Quem comeu das mãos de Jesus um pedaço de pão especial. Porque a ceia, querido, não é para quem merece. A ceia é para quem precisa. Então hoje você já tem pessoas nas comunidades evangélicas
pessoas que, sei lá, há 20, 30 anos atrás não estariam, né? Médicos, advogados, juízes, empresários, mas ainda vai demorar um pouco para a gente realmente tirar todo esse estigma, né? Do crente genérico, do crente generalizado, vamos dizer assim, né? Isso que é o vício? Respondendo e-mails. Meu Deus, é fila agora. Eles iriam colocar quando fosse fazer a reposição das placas. Eu não tive uma educação evangélica, entendeu? Eu nasci dentro de um lar católico, não praticante. A minha geração, da década de 80, no bairro, foi quem fez a transição da maconha para cocaína, né? Cocaína injetável ainda na época. E eu rompi com eles, entendeu? Quando eles foram para esse caminho, eu disse, não, eu estou namorando e não vou mais participar disso. A primeira vez que eu fui fumar maconha, por exemplo, eu fiquei imaginando a decepção que meu pai e a minha mãe teriam se eles soubessem, e os meus irmãos, né? Se eles soubessem que eu tinha usado maconha. Então isso, hoje maconha está se fumando na rua, né? Naquela época não. Porque eu fui tabagista dos 6 aos 26 anos de idade. Foi a coisa que mais me perturbou, que mais me roubou paz. Eu tenho 2 filhos. Eu não crio eles para ser meu sucessor, entendeu? Esse não é o meu objetivo como pai. Como pai eu quero ser o educador e quero mostrar e ensinar para eles o caminho. Tchau, filho. E hoje eu já levei crianças com 8 anos de idade para tratamento dependente de crack, né? Então assim, é inevitável que meus filhos vão encontrar isso. Mas o que eu tenho buscado colocar dentro do coração deles é esse diferencial, entendeu? A gente vive numa sociedade que você vale o que você tem e de repente você se encontra numa comunidade que não importa o que você tem, importa o que você é. Pessoas realmente se importavam com o teu problema, né? Elas realmente viviam o teu problema, te ouviam, né? E eu acho que isso foi fundamental. E era um momento que eu estava muito fragilizado, né? Porque eu tinha perdido um grande amigo, né? Naquele momento ali, eu e meu pai, a gente estava vivendo assim, eu acho que o melhor da amizade mesmo, né? Apesar da nossa diferença, né? Nós tínhamos 40 anos, uma geração de diferença. O cara que matou na igreja, ele é irmão? Ele é irmão, claro. Por quê? Se você matou alguém, se você foi condenado por isso, se você cumpriu a sua pena, quando você terminou de cumprir a sua pena, você não é mais um assassino. Você pagou a pena que lhe foi imputada porque você matou alguém. Então você não pode mais ser visto como um assassino. Aí você não, mas assassino o cara é. Ele matou alguém, ele é um assassino. Ele realmente matou alguém, ele é enquadrado como um assassino. Só que quando ele termina a pena dele, ele não pode mais ser visto como um assassino. Porque aquilo que ele nos devia, ele já pagou. Só que o Estado, né? O Estado, a sociedade não age dessa forma. Agora a igreja não. A igreja ela vem aqui para incluir, para trazer a pessoa. Porque nós acreditamos que quando a pessoa chega a um templo, a uma igreja, é porque ela busca alguma mudança. Nós acreditamos que a pessoa pode mudar. Nós temos vivido isso desde o princípio. Lá desde 97, quando nós entramos nesse Ministério de Dependentes, de Dependência Química, nós temos sido forjados nisso, né? Há pessoas que nós lidamos quase 10 anos para que a pessoa se libertasse, e a pessoa se libertou. Então é possível. A igreja pode promover isso. E a partir das reformas protestantes, você tem uma heterogeneidade de opiniões sobre Deus. E se você tem mais de uma opinião sobre Deus, você tem
necessidade, e uma necessidade urgente de haver tolerância, né? Um grupo não pode eliminar o outro, como se fazia antes, ao queimar os hereges, né? Essa nomenclatura evangélica, ela tem pouco tempo. Nós éramos os protestantes até então. Mas olha a palavra, já, protestante. Alguém que protesta. Nós passamos, pelo menos os protestantes que evangelizaram o Brasil, eles deram uma ênfase tão grande em se opor ao catolicismo que nós perdemos muitos valores. Você viu muita coisa dentro de culto pentecostal, que depois a pessoa, quando sair lá fora, a pessoa não tem caráter nenhum. Então a ideia que se liga, o que é? É que tudo aquilo ali também é mentira. Agora eu estou falando totalmente com o Edu. Eu percebo em você, por exemplo, que às vezes você viu tanta coisas distorcida pela sua maneira de vida. Você tem uma leitura sobre a vida. Você tem uma leitura sobre as coisas. Você tem uma boa leitura sobre o certo e o errado. Você tem uma boa leitura sobre princípios. E você entrou de alguma maneira, a tua porta de entrada no meio evangélico foi pelo lado onde envolvia muitos rudimentos, muita aparência, pouca consistência. E isso faz o quê? Faz que, consciente ou inconscientemente, você criou uma camada de resistência. Hoje, às vezes, até para você se abrir para o verdadeiro fica difícil. E se eu sou uma voz que levante só para o combate, eu aumento a resistência dentro de você. Não só para o ruim, mas também para o bom. Eu aumento a resistência de maneira que aí não entra mais demônio, mas também não entra anjo. Eu vejo 3 tipos de evangelhos claros. Primeiro, o evangelho do legalismo. Aquele evangelho que líderes dominam pessoas. Evangelho do domínio. O evangelho do legalismo, ele gera condenação. As pessoas servem a Deus com medo de ir para o inferno. Ah, meu Deus, se eu não for para o céu, eu vou para o inferno. Então eu vou para o céu. Aí tem o evangelho do humanismo, que para mim é o evangelho que só gera bajulação. É o evangelho artístico, o evangelho televisivo. Aquele evangelho que para mim não tem profundidade. É o evangelho que trabalha para pessoas. Qual é a sua necessidade? Me diga o que você precisa que Deus vai te dar. Mas aí eu vejo o evangelho do Espírito. O evangelho da convicção, que não produz admiradores, produz respeito. Respeito é diferente de admiração. Muita gente está usando a igreja e ainda está falando mal dela. Segundo o IBGE, 55 milhões de evangélicos. Mas eu acho que ainda 55 milhões de evangélicos ainda causa tão pouco impacto. Porque avivamento não é a quantidade de evangélicos ou pseudos-evangélicos. Avivamento é o que eles estão provocando na nação. E o que nós estamos provocando na nação? Os seres humanos são conscientes que existem, mas eles preferem não ser conscientes, preferem não assumir essa responsabilidade, não assumir a responsabilidade de que eles são os únicos agentes, os condutores das suas próprias vidas. E eles preferem delegar esse poder ao político demagogo, preferem delegar este poder ao pastor aproveitador, enfim. Há homens hoje, não só no Brasil, há homens hoje no mundo, né, que eles têm se colocado num lugar que não é deles. Eles têm passado para as pessoas que eles são algo que eles não são e que não é deles. Tem buscado, sim, tem buscado força política, força institucional, para se ter força política, tem buscado riqueza, tem. E isso é uma verdade, isso é uma coisa que a igreja precisa repensar e a igreja precisa discutir isso. Mas infelizmente o ser humano é isso, né? O ser humano, se ele não ficar com o pé bem coladinho no chão, é pouca coisa para ele já achar o legítimo representante de Deus na Terra, né? E isso me preocupa, né? Agora, existe uma voz que clama por uma mudança,
percebo nesse meio, né, que existe esse desejo de transformação, de mudança. Vou usar essa palavra, é uma palavra que é bem delicada, mas assim, há esse desejo de reforma. Gente aqui para a igreja, e a sorte é que aqui na igreja não chegou água, então a igreja virou um albergue para pessoas que não tinham para onde ir. Os lugares para receber essas pessoas estavam cheios de gente. Assim, a coisa mais linda que aconteceu, assim, no meio de tanta dificuldade, né, a gente consegue ter uma leitura de algumas coisas boas que aconteceram. Foi a unidade do povo. Parei num semáforo. Um jovem veio conversar comigo, ele pediu uma moeda, eu falei do amor de Jesus para ele, eu disse, olha, Deus te ama. Ele disse, te ama a todos nós. Eu disse, a diferença entre eu e você, eu falei para ele, é que eu comecei a entender melhor o seu amor. E por isso, quando eu comecei a entender, eu comecei a me dedicar para ele. A nossa diferença é essa, você não está servindo a Deus. Desde criança eu vi meus avós orar em casa, chorar. Minha avó chegava às vezes na casa, ela estava lavando a louça, cantando hinos da igreja, hinos da harpa cristã, hinos do inário, chorando. E eu não entendi isso, como que alguém pode chorar assim, cantando uma música, né? Se emocionando, a avó está lembrando de alguém, de repente eu pensava assim na minha cabeça, ela está lembrando de alguém que morreu, né? Saudade de um filho, alguma coisa. E realmente ela estava lembrando de alguém que morreu, né? Mas ressuscitou. Numa casa que meus pais se separaram, eu era ainda um adolescente, tive envolvimento com drogas, tive envolvido em tráfico de drogas, eu e meus irmãos, numa família destruída, estudei pouco, não vou dizer que eu não tive oportunidades, não tive foi vontade, não tive talvez interesse, não tive referências naquele momento, não via ninguém como referência, nasci de um lado destruído, então eu tinha tudo para dar errado. Eu tenho mais volume. Às vezes as pessoas olham para você, elas fazem uma ideia que você não tem problema. Elas olham para você e dizem, esse cara aí não tem problema, esse pastor aí, você ora pelos outros e as pessoas ficam curadas. E às vezes você precisa tomar um remédio para dor de cabeça, né? Isso é muito legal. Problema? Eu tenho problema. Quem não tem problema? O meu trabalho como um homem de Deus é propagar o amor de Deus, não uma religião. Eu sempre, quando olho para uma pessoa, eu procuro olhar na expectativa ou na perspectiva do que eu posso fazer por ela, não do que ela pode fazer por mim. Faça 3 pedidos e será atendido. Achei na lâmpada, esfreguei a lâmpada, sabe? Eu quase não cabia na lâmpada. Levou 3 dias para sair da lâmpada. Em 1995, eu estava muito doente, vendendo drogas, usando drogas, e me levaram até na casa de uma irmã para orar por mim. Meu irmão me convidou, disse, Luiz, tem uma irmã aí que ora e tal, você não quer ir lá? Eu disse, vou lá. Chegamos lá, essa mulher começou a olhar para mim, começou a chorar e começou a dizer a minha vida, contar a minha vida, mas como que ela sabia da minha vida? Ela não me conhecia. E isso me impressionou bastante. E naquele dia 1º de dezembro de 1995, foi tão interessante que ela começou a profetizar e dizer, olha, você vai ser um homem de Deus, você vai ser pregador, vou te levar às nações. Eu dizia, ei, que mulher louca, essa mulher, ela não me conhece, que ela está falando essas coisas, né? Mas foi tão interessante que quando ela orou por mim, eu me senti mal, sabe? Fui dando uma coisa ruim, eu caí, fui ao chão assim, dobrei meu joelho e comecei a chorar.
E os crentes falavam muito a presença de Deus, o poder de Deus. O que é isso, o poder de Deus, a presença de Deus? E naquele dia, acho que foi a primeira vez assim que eu senti o amor de Deus. Pega uma oferta hoje de aliança, que vai estabelecer o seu chamado. Eu estou num lugar profético, estou falando como um profeta. Faça uma oferta de aliança hoje. Não é oferta se eu der eu vou para o céu, não. É uma oferta de aliança. Que é digno de receber. Rola muito dinheiro no meio evangélico. Dependendo da denominação, sim, rola muito dinheiro, né? O que seria, a nível Brasil, o que os evangélicos movimentam em termos de dinheiro no Brasil? Essa coisa das doações, do dízimo, da oferta. O que você imaginaria? Você é um administrador, né? Mas sim, mas Eduardo, assim, eu não faço nem ideia, cara. Mas é uma boa economia? É boa, claro que é. Não tem igrejas que são donas de redes de televisão. A igreja comprar terra para fazer um assentamento, eu não vejo nada de errado nisso, entendeu? Agora, eu ter uma fazenda para criar gado, eu, igreja, esse gado é para quê? É para comercializar? Eu não vejo o objetivo da igreja nisso. As lideranças reterem esses valores e começar a usar esses valores em benefício próprio, entendeu? Usar para o seu patrimônio pessoal, usar para o enriquecimento da pessoa física, entendeu? As pessoas, quando falam de pastor, já falam que pastor só quer dinheiro. E isso é uma globalização. Quando tem gente que fala do surfista, que surfista é tudo maconheiro, pastor é tudo ladrão, padre é tudo homossexual. Não, quem falou isso? Não, tem muitos homens de Deus, muitas pessoas, você não pode globalizar isso. Mas infelizmente afeta todos. Afeta todos. Um pastor foi pego aí com dinheiro, foi pego desviando dinheiro, aí você globaliza todo mundo, né? Eu procuro investir dentro da infraestrutura da igreja para dar resposta a essas pessoas que são os colaboradores, os mantenedores dessa obra, mas também eu preciso dar resposta para fora também, para a comunidade como um todo. Porque essa é uma atribuição da igreja. Reter o que é da igreja, reter o que é o que é público, entendeu? É errado. E hoje, infelizmente, muitas lideranças estão assim, né? Investindo no seu patrimônio pessoal, né? Construindo empresas, e etc, etc, etc. Eu vejo, sim, pessoas olhando para mim, né? Agora, isso é muito relativo. Se você é um pastor e você anda com uma bicicleta velha, as pessoas vão dizer, olha, esse homem não prospera, Deus não está com ele. E se ele prospera e compra um carro, e Deus abençoa e dá condição para ele ter um carro melhor, as pessoas vão passar e vão ver você no carro e vão dizer, ó, tá roubando, viu? Agora ele tem um carro novo. E o meu ministério começou em cima de uma bicicleta. Eu tinha uma bicicleta, saía por aí, pregando o evangelho, batendo palma nas frente das casas. E um dia Deus me tirou a bicicleta, me deu um carro, e daqui a pouco, se Deus me der um avião, e daí? Não adianta você dar o dízimo na igreja se você não entende o que é isso. Não adianta você dar oferta na igreja se você não entende o que é isso. Se você está dando um dízimo, uma oferta, achando que está pagando uma prestação, como você paga uma prestação, como você paga um financiamento, você está errado. Não dê. Está dando errado. Por que levanta-se tanto argumento contra a igreja por causa do dinheiro? Porque, infelizmente, o coração do homem ama o dinheiro. E quando toca naquilo que o homem ama, e diz que ele tem que parar de amar aquilo e amar outra coisa, as pessoas se levantam, elas se revoltam. E o trabalho pastoral ele é um trabalho que você não tem um horário para começar a trabalhar e um horário para terminar o trabalho. Não é? Tu mesmo é testemunha disso. A gente está junto desde de manhã, tu já viu quantas coisas a gente já fez hoje juntos, entendeu? E eu não sei até que horas eu vou. Eu sou pai, sou marido,
né? Eu também tenho necessidades de diversão, necessidades de lazer, necessidades que todo homem tem. E não é pecado ser homem. O pecado é tentar ser Deus diante dos homens. Nós somos homens, somos mulheres que não tem nada de anormal. São homens e mulheres comuns, homens que trabalham, que têm família, trabalham com pessoas, né? E com pessoas de diversas culturas e entendimentos, é muito desgastante. O bem é o sol que nos ilumina. As culturas humanas, quer dizer, a religião faz parte da cultura, né? E a cultura em si, todas as produções culturais do ser humano são para dar sentido à vida, né? E a dicotomia entre bem e mal nada mais é do que uma representação que os grupos humanos fazem de poderes que são sobrenaturais, que agem sobre nossas vidas, né? Mas as metáforas empregadas nesse processo maniqueísta, elas são metáforas que procedem de uma coisa muito antiga na humanidade, né? Que é o medo da noite, de uma época em que nós não tínhamos muita tecnologia, em que a noite realmente se representava um perigo enorme e que o raiar do sol da manhã representava uma nova possibilidade de vida, o bem, o visível. Então, o bem e o mal, de certa forma, tem a ver com a luz e a escuridão. A ciência nasce da religião. A religião é a primeira forma de ciência, de certa forma. Quando os astrólogos da Babilônia mapearam as constelações, eles estavam prevendo as cheias dos rios. Quando os egípcios elaboraram o primeiro calendário, eles estavam fazendo predições sobre Deus, mas eles estavam necessariamente calculando a época do plantio, enfim. Então, o conhecimento religioso, quer dizer, as práticas religiosas, eles não deixam de ser práticas de conhecimento. Na concepção que surge a partir do século XII, Deus usa o compasso, Deus usa um matemático, e as coisas funcionam porque ele usou a matemática e a ciência para construir o mundo. E ao mesmo tempo, eles passaram a conceber que o homem não é um pecador apenas, o homem é a humanidade, né? Não é apenas uma coisa degenerada de Deus, mas a melhor criação dele. E de certa forma, o conhecimento científico procede desse dom que Deus nos deu de compreender a sua obra, compreender a natureza, né? Então, a ciência ocidental, ela não nasce em oposição à religião, ela nasce procedendo da religião. Então, a ciência e a religião entraram em conflito no final, mas é apenas em detalhes, apenas em aparências, porque de certa forma, quando o mito de Adão e Eva fala do fruto proibido, o conhecimento nos torna responsáveis. Então, não é confortável ser consciente, não é confortável ser sábio, porque a sabedoria, segundo a própria metáfora bíblica, é a expulsão do paraíso. O que deveria ser feito? Deveria ser feito o que não foi feito até hoje. Investimento maciço em educação. As pessoas que vão para a religião, elas vão porque, na maioria dos casos, vão porque estão desempregadas, vão porque não têm oportunidades, vêm porque estão perdidas, vêm porque estão alcoólatras, vêm porque estão drogadas. Ou seja, são pessoas que estão excluídas, de certa forma, que não encontram espaço na sociedade. E a sociedade brasileira é muito injusta. Muito. A educação religiosa evangélica que existe hoje, ela está dentro de uma verdade denominacional. E o problema disso tudo volta à questão da unidade. Por que nós não temos um ensino religioso de qualidade gratuito? Porque uma igreja pensa assim, a outra pensa assada, a outra pensa de outro jeito, a outra pensa de outro jeito. Seria a educação, mas administrada por um grupo religioso, certo? Certo, um colégio, vamos dizer, um colégio, uma escola, né? Que desse a ênfase o quê? Essas questões que a gente falou, a questão da família, né? Lógico, toda a questão curricular normal, mas com essa tônica, entendeu?
Por que nós não temos um hospital de cunho evangélico? Por que a gente não tem? Por que a gente não pode tratar as pessoas do nosso jeito? Por que nós não temos as escolas para falar do nosso jeito, né? Sendo que é um jeito ético, é um jeito moral, né? Então, assim, por que não existe organização? Porque a igreja não consegue dar essa resposta, porque nós não somos unidos, né? Porque nós ainda estamos com esses muros entre nós. Então vai ser difícil nós conseguir fazer algo articulado a nível de cidade e beneficiar a cidade. Porque eu não quero um hospital ou um colégio evangélico para beneficiar a minha igreja. Não, eu quero para beneficiar o município. Então eu acho que esse pensamento é um pensamento errado. Nós não podemos desprezar a educação, nós não podemos desprezar a ciência, a medicina. Nós somos lá da eternidade. Não, mas nós estamos aqui, nós somos responsáveis por isso aqui. Foi por isso que Deus nos colocou aqui, para ser sal aqui, para ser luz aqui. Eu até digo o seguinte, que só subsiste quem tem educação, né? Das igrejas tradicionais que hoje existem, elas só se mantiveram através do ensino. Que o que nós estamos fazendo agora, nós podemos até colher nesse tempo. Mas essa não deve ser a nossa motivação. Nossa motivação deve ser em preparar esse campo para a próxima geração. Nós estamos trabalhando a unidade já há alguns anos, então assim, apesar de nós estarmos com as mãos dadas, né, mas ainda há entre as nossas mãos os muros denominacionais. Existem alguns segmentos evangélicos a nível nacional, grandes instituições, que elas têm o quê? Elas têm uma representatividade junto ao poder público maior, que são grandes igrejas, né, estruturas aí centenárias, entendeu? Então elas têm um certo peso. Só que isso é usado para benefício daquela denominação. Eu sonho com essa unidade. Eu sonho com a unidade da cidade, onde tudo interessa a todos. Você acha que essas igrejas que têm rede TV, rede de rádio, propriedades, elas abririam mão em prol dessa unidade, desse sonho que você tem? Eu não tenho como responder. Não sei te responder essa pergunta. Eu acredito que tenha que ter uma intervenção divina, né? Meus amigos, o jantar está servido. A morte é uma coisa dolorida, né? Porque a gente sente saudade de quem morreu. Meu pai morreu em 2005, eu sinto muita saudade dele. E é uma coisa irremediável, né? Nunca mais vou vê-lo. Então, é uma coisa difícil, porque a gente ama as pessoas e a gente não quer perdê-las, mas é uma coisa inevitável. Mas assim, eu não tenho medo da morte no sentido do que vai acontecer com a minha alma quando eu morrer. Eu nasci numa cidade do interior, então eu era católico. Minha mãe era muito católica, toda a minha comunidade era muito católica. Tive formação católica até a primeira comunhão, até os 10 anos de idade. Depois dos 10 anos de idade, a religião foi sendo substituída pela ciência, né? Basicamente isso. O Deus Criador foi substituído por Darwin. E pelas ideias dos grandes filósofos, né? As pessoas acreditam em Deus, né? Eu tenho dúvidas. Eu não vou dizer assim, não existe, né? Eu tenho dúvidas. Eu sei o que ele não é. Eu não sei o que ele é, se ele existir. Eu tenho dúvidas que ele existe
e não sei o que ele é, se ele existir. Mas eu tenho certeza do que ele não é. E o que ele não é o que essas religiões todas falam dele. Como se ele fosse um juiz que nos julga quando nós morremos, que nos julga, que nos leva para o céu ou leva para o inferno de acordo com nossas orações. Porque daí ele seria apenas um mercador, um mercenário. Eu sou professor, eu realizo a minha utopia. Eu tento passar conhecimento. E ao passar conhecimento, eu estou fazendo a minha parte, de certa forma. E a minha utopia é que a minha filha seja melhor que eu, que a minha filha tenha uma vida melhor que eu, que a minha filha tenha um mundo melhor que eu, fundamentalmente. Esse é talvez o tipo máximo de amor, que é o amor que os pais têm pelos filhos. Mas, assim, não tenho muita esperança de que melhore a curto prazo. Porque a humanidade perdeu o sentido coletivo. Durante o Iluminismo, houve a construção desses ideais. E esses ideais estão movendo a sociedade humana, ou estavam movendo a sociedade humana até a década de 90. A partir da década de 90, esses ideais mais ou menos foram colocados na surdina, né? As grandes utopias, os grandes ideais de igualdade foram sepultados. Hoje em dia nós temos uma sociedade pura e simplesmente consumista, competitiva e de certa forma muito alienada. Ninguém mais lê, ninguém mais quer saber nada de nada, só quer saber se se dá bem. É uma sociedade sem ética, cada vez mais. E essa falta de ética está nos levando diretamente para o buraco, enquanto coletivo. E claro que as pessoas que estão por baixo, nessa sociedade tão impiedosa, tão massacrante, essas pessoas precisam de apoio. Precisam de um respaldo, precisam de um conforto. E aí as religiões entram. Então, quanto mais miséria, quanto mais injustiça, quanto mais desequilibrada for a sociedade, mais espaço tem para a religião. Mas a religião é uma fuga. A religião não é uma verdade. A religião é um conforto momentâneo, como é o ópio, como é a cocaína, como é a droga. De certa forma. De certa forma. Quando eu era criança, eu acreditava no que me diziam que era Deus, né? Acreditava assim, esse Deus aí, esse Deus judaico-cristão. Mas à medida em que eu fui me fazendo perguntas, que eu fui procurando as respostas, ficou claro assim que o que me ensinaram sobre Deus é apenas uma mitologia, apenas um mito. É uma história bonita, uma metáfora bonita, mas com pouca substância. O mundo é muito mais complexo e Deus também deve ser. Eu não sei definir Deus. Não sei. Meu nome é Erivelton Starosky. Tem quantos anos? Hoje, 30, dia 1º de fevereiro, faço 31 anos. E você é natural de onde? Na cidade de Itajaí. O que você estava usando? Usuário de todas as drogas, menos a sintética. Tu tem alguma causa que te levou a usar droga? Quando eu comecei, aos 11 anos, foi por curiosidade. Foi por curiosidade. E quanto tempo faz que você usa crack? 18 anos. 18 para 19. Tu és casado, tem filhos? Fui amasiado durante 9 anos. Tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 8. E cadê a tua família? As filhas estão com a minha ex-esposa, que é a mãe, aqui mesmo, em Itajaí. Meus pais estão em Florianópolis,
na Praia dos Ingleses. Tem falta dela? Bastante. Encontrei ele esses dias na praça com o irmão Samuel para brincar no parquinho lá na frente da igreja matriz. Ele estava lá. Ele veio me pedir dinheiro. Quando ele me viu que era eu, ele iniciou o pastor Luiz. Eu disse, cara, Deus quer mudar a sua vida. Na verdade, eu tô... Por fora parece ser assim, né? Sorriso. Pode até enganar que tô alegre agora porque tô tendo uma nova oportunidade, né? Mas dentro de mim mesmo não tem nada que venha me fazer expressar algum tipo de alegria. Não adianta querer esconder, porque quem está sentindo a dor e o sofrimento de uma hora para outra vai expressar isso daí. Com o rosto ou com uma atitude que é a que eu estou tomando agora. De voltar para o SOS, a minha moral tá a zero mesmo, a zero. Autoestima? Não existe. E o que tu queres agora? Mudar de vida. E tu achas que indo pro SOS é um primeiro passo? O primeiro passo está sendo esse, de reconhecer que eu preciso de ajuda. E daí em diante, dentro do SOS, vai depender tudo de mim. Dessa vez é pra valer. Chega. Cansei. Qual que é a promessa que você faz pra você mesmo? De que eu não vou mais fazer eu mesmo sofrer e a minha família. O único problema é agora, para arrumar para ti ficar onde? Nessas horas tu sabe que é complicado, né? Não tem onde o cara resolver meia-noite e botar em algum lugar para dormir. Tava ficando onde? Lá no corre, na rua, lá no corre. Consumi de folha de papelão, essas coisas assim. Tô 4 dias já sem dormir. Pra ver como é que tá os guri. Os guri quando bota de fora assim, tu sabe que fica arisco. Os caras vêm, meia-noite, tu traz alguém. De fora eles ficam tudo arisco. Como é que é o teu nome? Me esqueci, não é? Elivelto. Os dependentes começaram a ver no Luiz uma mudança. Porque o Luiz era um cara viciado, né? Como eles, o chinelão, né? E de repente ele começou a mudar, começou a melhorar a fisionomia, começou a ficar forte, né? Começou a engordar. Desesperançoso, cara, tu lidar com o crack. Ontem mesmo eu estava ali em casa com 3 meninos que são recuperados no SOS, estavam ali com a gente, estavam no final de semana comigo, e bateu lá na minha porta um menino que já esteve comigo 6 vezes. Já tem 3 internações de 9 meses. A última vez que ficou com a gente agora ficou 1 ano e meio. E ontem estava lá em casa com uma pedra devia ter umas 40 gramas de crack, bem louco, alucinado. Eu vejo que o crack, cara, o que eu posso te dizer, é o demônio do século, cara. O que nós atravessamos hoje na dependência, né, nós não podemos olhar ele hoje, porque hoje que tu vê a consequência. É a consequência de um erro que nós temos cometido há décadas, né? E que erro é esse? O problema da dependência, o problema da droga, tá? No mundo, ele é um problema familiar. É uma desestrutura familiar. Eu não tenho um jovem, eu estou falando para ti desde 1997, não tem um jovem que passou por nós que ele não venha de uma família problemática. O menino ele não é homossexual, ele estava fazendo sexo oral num posto de gasolina em Caminhoneiro para ganhar 10 reais para usar crack. O cara que, ele não é ladrão, cara, ele não é ladrão, porque acaba alisando pai matando mãe, né? Pai matando filho, filho matando pai, cara. Tu imagina isso? O que é o crack? É o afastamento do homem de Deus. Eu creio desse jeito, cara. A droga, ela tá com um poder cada vez maior, ela tá com um custo cada vez menor e ela tá chegando de uma forma mais fácil, né? Nos lugares mais remotos que tu possa encontrar. Esses dias eu vi uma reportagem que lá no meio do canavial, lá o cara que corta a cana lá, no meio do nada, só tem cana, o cara usando crack lá no meio. O cara ladrão, principalmente,
o ladrãozinho ou o playboyzinho que é de família, mas é drogado, esse eles têm toda hora namoradinha, eles sabem, estão sempre pagando sapo, entendesse? E a pessoa que cata reciclado, esses já são chamados de muquirana, entendesse? Ratos de praia que eles falam, porque são os fumam, mas não fumam o tanto deles, não é 5 gramas, é petequinha, entende? Então há também, é como a sociedade daqui, a sociedade de lá também tem a sua separação. O cara se vicia muito rápido, a compulsividade, cara, é muito grande, muito grande. Antes era a droga do pobre, né? Quem fumava crack era o morador de rua. Se tu for ver hoje, não, cara. Hoje não é o morador de rua que fuma crack, é o fumador de crack que se torna morador de rua. O traficante, ele não quer o dinheiro do crack. Ele quer os objetos, as coisas que as pessoas trocam por crack. Porque o crack em si é barato, cara. Uma pedra de crack hoje custa R$5. Só que o cara troca uma televisão de R$500 por 2 pedras de crack. O cara troca um tênis de R$300 por uma pedra de crack. Algumas vezes eu fui buscar droga com o dinheiro na mão chorando. Não queria fazer, mas... Por isso, assim, às vezes a gente olha o cara aí perdidão, jogado, é vagabundo. Também é vagabundo, também o cara é safado, também o cara é complicado. Só que, cara, ele tá numa cadeia, entendeu? É uma prisão. O traficante hoje, ele tem revólver para emprestar para o usuário de droga. Ele dá a arma pro cara fazer o assalto, para ele ganha porcentagem sobre a arma, sobre o assalto. Porque a droga em si, o crack é barato. Traficar crack hoje não dá lucro. Dá a trocar crack por coisas, aí dá lucro. O que a gente puder estimular de pessoas, o que a gente puder de cuidar de pessoas e criar oportunidade disso. Por isso, abrir mais vagas realmente, já que as pessoas falam que o índice é muito baixo, o índice de libertação é muito baixo, então vamos trabalhar, se de cada 100 liberta 1, então vamos trabalhar com 1000 para libertar 100. As famílias que fazem as suas refeições, não é nem o tempo de você sair daqui, de passear com seu filho, não. As refeições só, juntos, pai, mãe e filhos, tá? A probabilidade desse filho tornar-se um dependente ou ingressar nesse caminho do uso, né, de substância psicoativa é bem menor. O cara não usa droga hoje, se vicia hoje, não, é a curiosidade. É a questão de descobrir como é que esse mundo é, como é que a parada é, como é que é. Mas chega um tempo que a curiosidade vai embora, o prazer vai embora e fica só a escravidão, você se torna escravo. Aí nesse processo, cara, se não tiver ninguém que te ajude, você já não tem mais força para desatar as correntes, né? Você tem que ter alguém que desata as correntes, te auxilie. Deixa eu ver bem a meditação. A droga trouxe muita coisa ruim pra minha vida também, entendia? Que eu não media consequência, entendeu? Eu tinha um caráter muito ruim. Eu era um caráter muito ruim. Eu nunca fui um cara de uma palavra só. A cabeça fala uma coisa, o coração fala outra. Entendeu? Às vezes eu digo sim quando era pra dizer não. Preocupado com o que é que as pessoas vão pensar de mim, o que é que as pessoas vão pensar. Não só preocupado com a situação da pessoa, preocupado também comigo. Isso é um problema que eu preciso resolver. A minha questão mesmo foi porque a gente sempre teve uma coisa de autoafirmação, entendeu? A gente sempre procurou ser alguém, ser alguma coisa, ter alguma coisa, por causa da dificuldade de não ter uma referência em casa. Só que durante muito tempo eu culpei meu pai por isso. Mas depois eu fiz coisas piores que o meu pai fez. Aí eu digo, não, meu pai não é, o errado também sou eu, cara, não é meu pai. Eu costumo dizer que eu nunca tive um sonho específico, sabe, Edu? Eu quando brincava, assim, eu passava um dia todo brincando, não sei se você lembra na época dos bonequinhos Playmobil, Forte Apache. Eu passava o dia todo, muito o dia todo brincando, mas eu nunca quis ser só o comandante.
Do Forte Apache, tinha dia que eu era comandante, tinha dia que eu era o sargento, tinha outro dia. Já fui até o Ritintim. Não tenho hoje assim paciência de estar. Essa mansidão tem pedido ter isso muito para Deus, cara. De estar, sentar, conversar e escutar. Eu tenho muita dificuldade de escutar pessoas hoje, cara. Muita dificuldade, preciso tratar isso. Porque tudo que as pessoas querem hoje é ser ouvidas, né, Dudu? É muito arriscado a gente trabalhar, Dudu. Porque tu podes esconder todos os teus defeitos no defeito daqueles meninos, cara. Eu posso esconder tudo as minhas imperfeições, tudo o meu defeito de caráter, tudo neles. Eu posso dizer que tudo é a culpa deles, tudo é a culpa do meu trabalho. E não é hoje, é problemas meus, que eu preciso resolver comigo. Eu tenho ainda. Eu tenho que mudar, perder. Trabalho de recuperação, trabalho de caridade na igreja é muito preocupante. Eu creio que ainda tem jeito. Nós temos testemunho disso. Eu creio que ainda tem jeito, cara. Eu creio que se tivesse mais pessoas fazendo, de repente, esse trabalho que a gente está se propondo a fazer, de acreditar incondicionalmente, sabe, Dudu? Tu tem que ajudar as pessoas não por o que elas são. Se eu for ajudar esses meninos hoje por o problema do crack na vida deles, eu não vou conseguir fazer nada. Eu ajudo eles por o que eu sou. Eu tomei uma posição. Casa de recuperação é 9 meses de internação naquele lugar. É o tempo de uma mulher gerar uma nova vida. E os primeiros 9 meses foi o tempo que Deus levou. É como se aquele lugar para mim, aquele lugar é um ventre, onde Deus pega um embrião morto e introduz a vida dele e dali uma nova vida começa. Hoje eu posso dizer para ti que eu sou um novo homem. Aquilo que tu me perguntasse, como te sento como pessoa? Eu posso te responder agora. Eu me sinto um novo homem. Bom dia, Pai do Senhor, rapaz. Manilho, fulano, aí ele é um Aí não. Vai pedir o que aí? Vai, vem aqui que eu quero falar contigo. Vem aqui. Não tá mais lá, mas não pode pedir. Eu trabalho. Não, não és livre. Escuta. Uma coisa é uma coisa. Tá, então eu vou chamar a polícia pra ti se tu bater na casa de alguém. Pode chamar, porque não eu tem posso. problema. Pode eu chamar. faço parte do Conselho Municipal. Tudo bem, pode chamar. Eu cuido dessa comunidade. Eu não Pode quero chamar. tu perturbando a comunidade. Eu não tô perturbando. Porque tu precisa do quê? Eu tô solicitando uma passagem pra mim. Tá, então porque eu te dou a passagem. Por que tu pedisse lá dentro pelos carona de 6 horas Mas ninguém me dá carona e falaram que se quiser ir embora... 6 horas, não. Te levamos sim, tu sabe que te levamos. Não, mas eu não sabia desse aí. Os caras estavam falando lá dentro... E essa roupinha bonita aí que tu tá? Chegasse ali que só no risco da Caatinga. Foi a bênção que eu ganhei dos irmãozinhos. Então, mas não bate na casa de ninguém. Eu vou te dar o dinheiro da passagem aqui, ó, R$2,50. Não bate na casa de ninguém. Tá bom, desculpa. Senão tu vai conversar comigo. Não, não quero, pode ficar pra ti. Mas eu não quero. Doa lá pros irmãos. Não quero, fica pra ti. Tá, valeu. Ó, se eu souber que tu vai dizer alguém, eu vou chamar a polícia. Eu sou conselheiro no município. Fica tranquilo, não, aqui é filho. Eu sou conselheiro, eu cuido da comunidade. Aqui é lealdade. Então tá bom, então vai. Obrigado. Seu tranqueira. Quem que foi isso ali? Tá vendo? Esse cara é interno. Só que ele era interno. Esse cara foi pra... Isso é aquela coisa. Juntamos na rua, esse cara tava na rua, morando na rua há 15 dias atrás. Chegou aqui que a roupa que a gente tirou dele, a gente deu um banho nele, teve que queimar e jogar fora. Já saiu toda arrumadinha, só que eu zelo por isso aqui, ó, essa comunidade. Porque as pessoas aqui não entendem como eu entendo. Então eles acham que ali é os vagabundos maconheiros que batem aqui na minha porta. Ele tava batendo ali na porta do cara pra trocar um desodorante que ele ganhou ali pra vender. Pra comprar a passagem pra ir embora. E esse risco tu corre, já que saiu gente aqui que já roubou a vizinhança aqui. Esse dia bateu numa menina aqui, roubou a bicicleta. O menino que esteve aqui comigo, já teve 3 vezes comigo.
Ele saiu dali do sítio, bateu na menina aqui na frente, roubou a bicicleta dela. Uma semana depois ele morreu assassinado ali, no roubo de uma relojoaria em Itajaí. Foi assassinado, menino, 18 anos. Entendeu? É coisas que... E como é que tu se sente, assim, uma pessoa que passou pela tua mão e termina dessa forma? É, cara. Por isso que eu falo, tu tem que fazer por aquilo que tu és, porque se tu estiver preso na vida de pessoas, tu é desanimador. Tu vai achar que não vale a pena, tu não vai querer fazer. Olha o Nego Butti aí, ó. O Nego Butti tá com a gente 2 anos e pouco. Se tu for perguntar pra ele se ele quer ficar aqui, ele não quer. Ele quer ir embora. Tomar um café e vamos voltar com a terapia até as 5h30, amém? Amém. Vai acabar esse serviço que falta para amanhã de manhã. Pegar o devocional, a terapia das 8 às 11, para nós liberar um banhinho, 11 horas, beleza? Amém. Então tá, então hoje não tem futebol e não tem jogo aqui em cima. Até 5h30 terapia então, tá? Beleza? Não, esquece, Aldi. Esquece daqui, tu não pode criar isso que tu criasse pra mim, Vanderlei. Me respeita, eu te ajudei, cara. Eita, Deus maravilhoso. Eita, Deus. Ai, ai, ai. Não chore, como chamado, não chore por mim, Argentina. Escuta eu. Não tem chamado, ela só te cumprimentou aí, tu falasse, espera aí, vou. Não, tu quer te aparecer não, tu quer te aparecer. Não, já conhecia até. Escuta eu. Deixa eu ajudar, mas não, acho que cara, tem que ser um cara pegador aí dentro, tá num estágio já elevado. Amém? Então tá. Agora, uma coisa, o bom é tu fazer concordando, pior é quando tem que fazer, mesmo não concordando, tem que fazer, aí é pior. Não for levar pro lado da paternidade, cara. Saber que um é diferente do outro, que é igual o pai que tem muitos filhos, ele sabe, um filho é diferente do outro, tu pode amolecer, tu tem que amolecer, senão ele vai embora, o outro tu tem que ser duro, senão ele vai embora. Entendeu? É cada um de um jeito. De manhã ele já estava com a bolsa arrumada para ir embora. O Silvio vai só domingo. Quer ficar até o culto domingo. E vai voltar, vai ser ofrenda na casa de Deus. Amém? O William está fazendo domingo, né, William? 9 vezes. Glória a Deus. O Júlio. 9 vezes, olha aí. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos na transformação do homem. Senhor, eu acredito em milagre. Minha vontade de fumar, usar o crack é a mesma. Senhor, eu acredito. Eu chegar aqui agora com 9 meses, agora eu não tenho mais vontade de usar, não tenho. Ainda tenho vontade de usar crack. A diferença é que hoje eu tenho uma resistência. 9 meses atrás eu não acreditava em mim próprio, né? De uma vida desregada. Tinha minha profissão, trabalho com informática, mas fui perdendo tudo que eu tinha. Desde a responsabilidade profissional, perdendo a confiança da minha família. Acho que a mudança principal aqui dentro é a mudança de caráter, né? Eu acho que eu entendi aqui dentro que apenas largar do vício do crack, do vício da droga, seja o que for, é muito pouco. Por outro meio, se não fosse através da fé, não. Tu conseguiria? Não conseguiria. Sem fé, como a medicina própria diz, a ciência própria diz que dependente de químico não tem cura. Pode pesquisar, a tecnologia mais avançada da ciência diz que não tem cura. Então acho que isso é só através do milagre mesmo. Porque aqui dentro também é fácil, a gente dizer, não quero mais usar droga, não vou mais usar droga. Aqui dentro é fácil, porque não tem droga. Lá fora é diferente. Então, a questão também é a seguinte, meu tratamento não acabou. O que está acabando é meu período dentro da casa. Meu período acabou aqui, hoje 9 meses fecha meu período. Como a gente fala, um período de 9 meses é um renascimento, hoje eu estou nascendo de novo. Mas meu tratamento é todo dia.
sociedade eu já não era bem visto e eu não conseguia arrumar um trabalho, mas as pessoas me viam com outros olhos. Na rua que eu morava também, se eu não tivesse ido para a igreja, eu estaria preso ou estaria morto. Um drogado, enfim, uma pessoa que faz mal para a sociedade. A gente se sente uma pessoa assim, uma pessoa renegada para a sociedade. Ah, você é um bandido, você não tem mais jeito, você tem que morrer. E no meio evangélico, não. Irmão, Jesus te ama. Jesus tem uma obra para você. Deus quer mudar a sua história. Um dia o irmão disse para mim, irmão, da mesma forma que Deus mudou a minha vida, da mesma forma que Deus mudou a minha história, Ele quer mudar a sua história também. Essa aceitação que eu tive hoje no meio evangélico me faz sonhar de novo, me faz a voltar a estudar, me faz a voltar a fazer uma faculdade, que eu sempre sonhei, ser um psicólogo. Me faz eu ter um trabalho, me faz eu amar as pessoas, porque antes eu não amava. Da forma que me tratava, eu queria passar aquela forma que eu sentia, que era ter ódio das pessoas. E hoje não, eu quero ajudar a pessoa, eu quero ajudar as pessoas, quero estar perto, mostrar o que eu senti, porque antes eu não tinha isso. Eu fui aceito. Antes eu era rejeitado, não, hoje eu sou aceito. Aceito e bem-vindo. Abre uma oportunidade, o cara que já teve outras oportunidades, dá mais uma, né? Pra ele, pra ver se ele consegue se levantar, pra ver se ele consegue ter uma postura diferente. E a esperança é que ele tome essa posição. Não depende de nós mais, né? Depende dele. Nosso trabalho é levar e criar um ambiente para recuperação. Agora ele precisa querer a recuperação. Se ele querer, vai dar tudo certo. E aí, como é que tá? Descansou bem? Quantos dias você não dormia? 4. 4 dias sem dormir? 4 dias e 4 noites. Não comia também? Nada. Só droga e bebida. Tomou um banho ontem? Tomei um banhão aí. Quantos dias faz que você não tomava um banho? Fazia 10. Aquela angústia, aquela tristeza que tava lá, tava me oprimindo. Isso aí foi embora. Agora, aqui eu me sinto mais em paz. Até sabendo que agora eu posso mudar, né, cara? Que eu tô tendo uma oportunidade. Por exemplo, o casamento já era. Só um outro agora, né? Eles não têm culpa de nada, a culpa é minha. Quero ter a oportunidade de voltar transformado, pedir perdão para ela, pedir perdão para a família dela, para as minhas filhas. Qual que vai ser seu maior desafio agora? Vencer o meu próprio eu. Vencer o teu vício. Na verdade, não o vício, mas o eu, porque o vício ele é a consequência do meu eu. Crack ele destruiu com a minha vida, cara. Crack tirou tudo. Tudo que eu tinha. Tu vai querer voltar para essa situação? Nunca mais. Nunca mais. Quero distância disso aí agora. Eu tinha a curiosidade e recebi quantos e quantos conselhos. Não use, né? Olha como que tá a minha vida, olha como é que eu tô hoje. Pessoas que eram dependentes e diziam para mim não usar, mas eu queria ver qual que era do negócio e fui. Aí foi uma viagem sem volta, né, cara? Agora eu tô tentando sair. Pronto pra viagem? Tem gente. Beleza? Vambora? Vambora. Dormiu legal? Deu pra descansar? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tá dor de dente. Tomasse alguma coisa? Tomei um remedinho agora aí. Mas daí vamos pra lá então. Vambora. Aproveitar o embalo pra não perder o embalo, né? Eu vou assim, tá legal? Como é que é? Tá, beleza? Legal. Não tem mais roupa, não tem mais nada, né? Não tem roupa ali pra arrumar camiseta, cara. Arruma uma camiseta, uma coisa pra dentro. Tu não possui nada, nenhuma roupa, nada, tu não tem mais nada. Não, eu perdi tudo, cara. Não tem nada, nem chinelo, nada. Nada. Não tem mais nada. O chinelo que eu tinha ontem arrebentou, deixei lá no banheiro. É do zero, mano. É do zero. É isso aí.
É agora ou nunca, cara. O que você acha mais difícil nos primeiros dias, Léo? O mais difícil, eu acredito que vencer o desejo da droga, né? É. A química tá no sangue. Faz 12 horas que eu parei de usar droga. E agora eu quero esquecer pra sempre, nunca mais. A vida das drogas, da rua. Tô vindo de uma jornada difícil de 90 dias de rua. 30 dias dormindo em cima de uma folha de papelão. Pedindo comida nas ruas. Não precisava disso. Outrora eu tinha uma família e uma cama, uma casa, filhos, amigos. E agora agradeço a Deus por ainda ter alguns que estão me ajudando. No momento de mudar. Nome completo. Erivelton. Erivelton. Starosky. ST mudo, né? STARO. SKY. Essas horas eu já estava na correria com sacos de lixo nas costas, para fumar a primeira do dia, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta. Agora não. Eu me preocupo em de manhã levantar, tomar meu café, fazer meu trabalho. Tenho frequentado lugares que eu pedia antes restinho para comer. Hoje em dia eu me sento na mesa. É como uma honra, entende? É como se eu... É como um sonho. Eu fumava minhas pedras, mas eu dizia pro Senhor, entende? Ô Senhor, me tira dessa vida. Ou eu batalhei tanto, eu não sou mal. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Poxa, eu vou morrer na vala. Eu fui andarilho 15 anos da minha vida, entende? De cidade em cidade. Na verdade, eu venho de criança já, né? Eu já nasci em boate, juizado, Fucabem, em casas de padre. Então, minha vida já foi um turbulhão, entende? Então, não tinha outro caminho. Eu tenho um sonho. Meu sonho é ver meus filhos. Tenho 3 filhos, uma filha. Onde eles estão? Também pergunto pra mim. Onde eles estão? Eu tenho até, na verdade, a maior sorte de ter o Júnior na minha vida. Foi Deus. Por isso é que eu digo, não é apenas uma coisa falando. Não, o Júnior é o meu anjo da guarda. É como se as pessoas parassem de me ver apenas como um casqueiro e me vissem como ser humano, como pessoa. É como um conto só de coisa boa, entende? Só de vida. Só que às vezes eu fico pensando até quando isso vai, entende? Principalmente quando eu tenho as aflições. Na verdade, eu vejo o mundo apavorante. Cada vez que eu saio, cada vez que eu tenho as minhas folgas, é como se ele fosse um bicho querendo te devorar. Cada momento que tu der uma mancada, tu pode não voltar mais. Na rua você não tinha aflição? Eu tinha, mas eu resolvia na porrada. Entende? Eu dava uma pedrada num, uma tijolada no outro, uma paulada no outro. E agora não, agora tu tem que contornar, tu tem que ser manso, tu tem que às vezes engolir a saliva, entende? Isso é a parte difícil pra mim. Riqueza, playboy. E antes não, antes era um lixo, um ratão. Você acha um playboy? Aham. Eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo, eu tenho minha geladeira, eu tenho minha cama, eu tenho uma vida, eu tenho minhas roupas boas, eu tenho um monte de gente que me ama. Tem uns que eu acho que não gostam muito de mim, porque eu também sou um pouco chato, né? Mas a maioria eu sei que gosta. Experiências que eu tive. E se Deus me der esse dom de eu poder ajudar ainda as pessoas, eu sei que eu posso fazer muito. Que isso talvez não vai mudar o que eu fiz, a tristeza que eu deixei, mas vai fazer com que pessoas lembrem alegremente da minha vida, da minha passagem aqui na Terra. Eu agora quero ver se volto a estudar.
Eu sei que tem tanta gente sem documento. Essa parte eu conheço já da rua, sabe? A maioria de quem está na rua não tem nada. Apanha, não tem saúde boa, não é atendido nos hospitais com dignidade, por ser indigente, por não ter documento, entende? A maioria dos velhos que estão na rua, eles poderiam estar encostados, eles poderiam estar recebendo uma aposentadoriazinha. Eu vou procurar os direitos que eles têm. É isso que eu quero ser. E eu sinto que você. Tu falaste um pouco dessas regras que você se deparou no meio social, mas também você falou que também lá nas ruas, no lixo, com os lixeiros, existem as suas regras. Sim. Só que é diferente. Ah, lá é morte ou vida, né? Então, você tinha essa preocupação também de decepcionar alguém? Não. Não. Não, porque tu é um morto. Não importa o que te acontece. Não importa nada. Se tu amanhecer, amém. Se tu morrer, é menos mais um. Enquanto eu permanecer, pessoas que me conheceram, que estão ruins, vão lembrar de mim, de como eu era, de quantas vezes a gente fumou pedra um do lado do outro, de quantas vezes a gente ganhou porrada da polícia. Mas eu mudei, ele pode também. Cada vez que me vê, ele vai dizer, pô, o cara ali era um casqueirão, cara, ó, o cara mudou. Querendo ou não, a cozinha comunitária, ela é a primeira porta para quem está na breja. Não pela fome, não, nós de rua não temos fome. Nós temos carência. Nós precisamos de pessoas que nos dê atenção, de pessoas que nos apoiem, que até briguem com nós, mas que realmente faça nós ver que nós somos alguém. Eu acho que não tem nenhum problema em você buscar um mundo melhor da sua forma, do seu jeito, querer se dar bem, mas você também tem que fazer as coisas no sentido coletivo, porque se cada um buscar o seu, apenas o seu, vira a guerra de todos contra todos. Nós somos muita gente no planeta. Nós somos muita gente no país, nós somos muita gente no nosso bairro. Então, se cada um quiser o melhor para si, não vai ter para todo mundo. Você entende? É impossível, é um cálculo matemático, é simples aritmética. Não vai dar. Não vai dar. Uns vão ficar com muito e muitos vão ficar com pouco. É uma lógica fria, pura e simples. E o que nós estamos fazendo, o caminho que a gente está fazendo hoje em dia é esse. O caminho de cada um por si. E nesse mundo de cada um por si, todo mundo se sente sozinho, desamparado. E de certa forma, as pessoas que não têm uma compreensão do mundo ou que não confiam muito em si, elas buscam na religião isso, né? Buscam na religião essa proteção. A religião nunca foi revolucionária da nossa condição humana aqui. Falta a crença na lei. Ninguém acredita na lei no Brasil. Todo mundo acredita em tudo. Acredita que o santo apareceu na vidraça porque tem uma marca, acredita no crucifixo, fica dando beijo, acredita no pé de coelho, acredita na mandinga, acredita mas não acredita na lei. E se não acredita na lei, não tem chance do país dar certo. Porque a ausência da lei é a força da injustiça, né? Se um pouco da fé em Deus fosse desviado para a fé na lei, o Brasil seria melhor. Com certeza, Deus seria mais feliz. Ele diz assim, pô, Brasil, sou brasileiro, estou com vocês. A TV ensina, o que a TV ensina, cara? Quem pode mais chora menos. Né? Até talvez as nossas universidades ensinam isso. O mundo corporativo ensina isso. Você tem que ter, você tem que lutar, você tem que conquistar, você tem que fazer, você tem que ser. Esse frenesi, essa correria, essa coisa, você vale o que você tem, não vale o que você é, né? Você, para ser aceito, você precisa ter o carro, a casa, o status, o título, entendeu? Então as pessoas vivem correndo atrás disso. Olha que o mundo é individualista. Assim, é como se as pessoas, cada uma com a sua vida resolvida e não olha para o lado, não tem? Ah, teu filho passa fome, o problema é teu. Entendeu? Os meus estão bem. Né? Você está indo
Você não tem o que comer, o problema é seu. Ah, você está desempregado, o problema é seu. A palavra é simples. O evangelho é simples. O evangelho é leve. O evangelho é natural, é relacionamento. É eu te amar, é você me amar, é a gente amar o nosso irmão. Entendeu? Não existe nada de complicado nisso. Se ele existe, ele não está preocupado se nós oramos para ele ou não. Se ele existe realmente, ele estaria preocupado se nós amamos o nosso próximo ou não. Se nós temos uma conduta ética com os nossos entes aqui na Terra. Se eu quero tocar em Deus, a forma mais prática e simples, toca em pessoas. Quer servir a Deus? Sirva pessoas. Quer amar a Deus? Ame pessoas. Porque Deus se manifesta através delas. As pessoas perderam um pouco o princípio básico da cidadania. Elas não se importam se o telefone da rua está quebrado, elas não se importam se o esgoto está correndo a céu aberto, elas não se importam em eleição vender voto. Ou seja, elas se comportam como más cidadãs. E sendo má cidadã, não é possível ser bom cristão, não. Tem algum momento que até ele também esfria, tu também fica, né? Parece que fica meio desligado, meio distraído, relaxa algumas coisas. E eu comecei a recordar e a lembrar, cara, as vezes que eu mais provei de Deus, Dudu, foi quando eu gastei tempo com pessoas, quando eu servi alguém. Não percam tempo com coisas fúteis, banais, gastem tempo no amor, gastem tempo na vida, se relacionem. Gastem sua vida. Onde é que você está gastando a sua vida? O que você está fazendo dos seus dias? O que é prioridade para você? Talvez essas coisas que têm pesado no meu coração hoje. Por isso que eu quero aprender todos os dias. Quero aprender e quero gastar minha vida em favor daqueles que perecem. É a forma que eu encontrei de tocar em Deus. Essa casa a gente alugou faz 30 dias. E agora que a gente estava sem um espaço para fazer, e agora a gente vai adequar ela segundo a necessidade, né? Então ela vai ter uma sala, a gente fazia ali uma sala para música, para o laboratório de música. Trabalho social dentro de comunidade carente tem que ter cozinha. Por quê? Porque tem que ter comida, não adianta. A criança vem, às vezes a criança ela não vai aprender a tocar violão e vem de barriga vazia, não tem como. Não adianta fazer uma aula de bateria. Tem muitas crianças que vêm para tomar o lanche, quer comer, quer ter um momento de... Já é um momento de comunhão, mas também uma forma de tu estar auxiliando e servindo ela. A gente vai fazer um estudo de música. A casa ainda está toda vazia. Vai fazer um estudo de música aqui, forrar com as esponjas necessárias, né? Para botar aula de bateria. Quantos projetos tem hoje, né, mundo afora, que tu conhece pessoas que saíram, né, foram desenvolvidas ali dentro? Quantas pessoas hoje que saíram de uma escolinha de futebol lá na comunidade carente, né, não se perdeu na vida porque alguém pegou e ensinou ela a jogar bola e hoje é um profissional do ramo. Aquele poder de executar e de exercer já está dentro das pessoas. O que falta é só ativar. E hoje a gente tem trabalhado para isso, para ativar o que está dentro das pessoas. Há um texto da Bíblia, que é o que há 4 anos atrás nos moveu para fazer a cozinha comunitária, que nos moveu para dar comida para morador de rua, para algumas coisas, que é Provérbios 31, 8 e 9. Diz assim, erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor do pobre e do necessitado. Erga a voz e julgue com justiça a causa do desamparado. Ou seja, vamos ser voz para quem não tem voz. Vamos ser recurso para quem não tem recurso. Domingo à noite, 4 caras de rua bateu na igreja, aceitaram a Cristo, tem aquela coisa do culto, da reunião, né? Dão aquele processo, o cara levanta a mão, quero Jesus, quero mudar de vida. Mas aí tá, e aceitou, acabou a reunião, o pessoal começou a ir embora e esses caras vão fazer o que com eles? Aí na hora ali, estavam com fome, o pastor Luiz deu um dinheiro ali, a gente comprou um lanche e tal, botou isso pra comer. Aí eu falei pra eles, no domingo à noite, vem amanhã aí. Amanhã aparece aí que pelo menos um almoço e tal, eu arrumo pra vocês. Era segunda-feira, 7 horas da manhã, que eu fui abrir a porta do galpão, os 4 camaradas estavam na porta do galpão. Aí entraram, passaram o dia com a gente, tomaram banho, não tinha uma estrutura, não tinha um banheiro legal, não tinha nada. Um galpão em construção. Mas tomaram banho lá no banheiro que tinha ali, arrumamos umas roupas para eles vestir. Na hora do almoço fui no restaurante, comprei 4 marmitex. Aí eles almoçaram com a gente, foram embora, tal. Na terça-feira apareceu 6. Já não era mais 4, veio 2 de contrapeso. Para resumir, na quarta apareceu 10.
Aí acabou meu dinheiro. Eu falei, cara, eu não vou ter dinheiro para comprar comida todo dia, não tem condição, né? Aí coloquei um fogão, os andaimes que a gente usava para levantar a parede, a gente falou, vamos servir de mesa. Aí um pessoal trouxe uns pratos, uns trouxeram umas panelas, e num lugar sem estrutura, sem nenhuma condição, assim, se for falar racionalmente, de fazer alguma coisa por alguém, o galpão estava em construção, mas a gente sentiu a necessidade de fazer. E começamos, sem pretensão. E no ano de 2008, a gente começou na metade de 2007, esse trabalho. Em 2008 eu fiz a conta de foi servida 12 mil refeições, até que apareceu a oportunidade desse terreno aqui. Esse terreno é um terreno que é público, né, da prefeitura, tinha um prédio abandonado, aí foi liberado, a gente conseguiu a liberação para poder utilizar. Tem algumas mães que trazem seus filhos aqui para almoçar. Pai some, não tem comida em casa, ela vem aqui, almoça com as crianças saem daqui para ir para a escola. Almoçou com a gente aqui do cara, vamos falar assim, não há pequeno e não há grande, né? Mas para ter uma noção, cara que é advogado, formado em direito, que está na rua, poliglota, cara que fala 7 idiomas, engenheiros, donos de empresa, donos de caminhão, que já tiveram seu negócio, homens que já tiveram coisas, assim, ó, financeiramente falando, que já tiveram no topo. E o crack o derrubou? O derrubou, a droga. O álcool, a cocaína, a maconha, o crack, a prostituição, o mundo, a ilusão. No dia 19 de junho de 2005, cara, entre 3 e 3 e meia da manhã, eu estava numa boca de tráfico, fumando pé crack, num barraco de favela, com uma vela acesa no meio do barraco, porque não tinha luz. E tinha 2 prostitutas, 2 bolsas de programa, elas estavam brigando ali por um pedaço de crack. Uma tinha roubado um pedaço da outra, então elas estavam discutindo, batendo boca. Do meu lado tinha 2 caras, moradores de rua, brigando por um pedaço de colchão velho para ver quem ia dormir, porque ali eles moravam ali, dormiam ali. Ali tinha lixo, os caras defecavam ali, faziam suas necessidades. Eu abaixei no meio de frente para aquela vela com um cachimbo de crack na mão. Quando eu levantei, com a boca ainda cheia de fumaça, é como se eu ouvisse uma voz. Eu não vou dizer para ti que eu ouvi uma voz, não aconteceu nada sobrenatural, não vi um anjo, mas aqui dentro, olha para onde é que tu tá. E eu comecei a ouvir a briga daquelas mulheres, a discussão daqueles caras, o lugar que eu tava, o cheiro daquele lugar podre, um lugar de miséria. Eu acho que eu nunca cheguei tão rápido em casa. Eu tava a pé, voltei para casa, entrei, dormi, eu acordei, eu disse para ela, pega o telefone, liga pro Ulisses, porque eu vou mudar de vida. Aí naquele dia, cara, já era dia 20, né? O Ulisses foi lá em casa de noite, eu conversei com ele. Aí eu entrei na casa de recuperação dia 21 de junho de 2005. E fiquei 1 ano e 4 meses lá no sítio. E de lá pra cá minha vida foi transformada, foi mudada, assim. Com essa criança hoje, na questão da gravidez, é uma restituição. É assim, Deus nos dando o prazer, né, o privilégio de ir em família, com os filhos e tal. É restituir um tempo que a gente não aproveitou junto, não viveu junto. Ter esse momento de mesa, de família, isso aqui é... Para nós isso aqui é um milagre. Se perguntar assim, ó, milagre, o que tu definiria como milagre? Eu posso dizer, isso aqui é um milagre. Eu passava assim 2, 3 dias fora de casa. Quando eu chegava, sentava na casa, a última casa que a gente morou antes de vir para cá era uma casa de madeira, tinha uma escada. Eu sentava naquela escada e eu ficava ali esperando o dia amanhecer, não tem? Chorando às vezes, falando comigo mesmo, com vergonha de entrar para dentro de casa. Porque eu sabia que eu ia entrar e eles iam sair para a escola e não ia ter o que comer. E eu sabia que era responsabilidade minha. Mas eu também, como homem, não sabia dar uma resposta para isso, tá? Eu não sabia ter uma atitude de mudança. É só tu no mundo, literalmente, é só tu. Mas quando tem pessoas que saíram de ti, que dependem de ti, então quando tu é salvo, não é só tu, entendeu? Mudou a vida da Vanessa, mudou a vida do Jonathan, mudou a vida do João, mudou a vida da Jéssica. Hoje eles têm um destino. A gente vai esperar agora o próximo, né, que tá aqui dentro. E como família a gente vai reviver isso. Tentar ser o que eu nunca fui. Pai, nós nunca choramos para ter uma casa, nós nunca choramos para ter um carro. Nós só choramos para ter a vida.
para poder viver. Famílias que jantam e almoçam junto têm menos chance dos filhos irem para droga, dos filhos se perderem no mundo. Por quê? Porque a mesa é o lugar de comunhão. A Bíblia, ela é clara, a Bíblia ela é a nossa ferramenta de instrução, né, cara? E ela nos instrui. Jesus, ele pregava na multidão, mas ele vinha partir o pão com seus discípulos. E em volta da mesa, cara, ele fez com que 12 homens, um traiu mais tarde, mas ele fez com que homens mudassem a história da humanidade. O Zé é fruto desse trabalho. O Zé começou a almoçar lá na igreja, começou a almoçar lá quando era só no galpão. Ele não ia lá e só incomodava. Pensa num cara que incomodava, era o Zé. Ele almoçou comigo assim uns 2 anos me incomodando. Incomodando como? Porque ele não queria nada com nada. Ele queria literalmente dizer assim, eu vim aqui comer. Queres me dar comida? Tu me dá. Esse negócio de igreja, Jesus, religião, isso é problema teu. Eu não gosto dessas coisas. Quer me dar comida? Eu venho aqui, senão eu não venho mais. E eu digo, não, vem aí, cara, vem aí. Pode vir comer aí porque tá de boa. Eu fiz a conta nesse final de ano de 2010, em dezembro de 2010, de quantos almoços a gente já tinha servido. E em 3 anos, fora metade de 2007 que não estava computado, em 3 anos foram mais de 35 mil refeições. E eu pesei numa balança dessas 35 mil refeições, se só o Zé fosse transformado, já tinha valido a pena. Nós estava gravando, estava falando de ti, ele já falasse de mim, agora nós vamos filmar nós dois juntos para depois ele montar o... Aí depois ele edita, também sai largar essas outras com vergonha de mim. Tu fala até carudo com a câmera, agora tá de vergonhada. Salomão diz que mais vale o cão vivo do que o leão morto. Resumindo, ainda que seja um cão, enquanto estiver vivo, ainda tem jeito, cara. Na época que eu estava na universidade, existia, dentro da área de filosofia, né, e dentro da cadeira de história especificamente, existia uma resistência muito grande assim, com relação à religião. Né? Na verdade, a moda era ser ateu. Sim. E o marxismo é ateu, né, a essência. Hoje em dia não tem mais isso não, assim, o marxismo já deixou de ser uma utopia válida. Então, por um lado, não existe mais esse preconceito contra a religião, mas por outro lado também, eu estava falando para o Eduardo até, que hoje em dia as pessoas não sonham mais coletivamente, né? Perdeu esse sonho, né? Principalmente assim, essa questão da dependência química, que hoje é um problema mundial, né? É um problema que é de saúde pública, um problema que os estados não conseguem resolver, né? Então existe uma força grande aí querendo, mas não... É difícil. Esses valores que vocês estão tentando criar lembram um pouco o cristianismo primitivo, né? As comunidades autogeradas, né? Sim. Eu não sei como é que funciona a igreja, como é que ela é enquanto instituição. É uma pessoa jurídica, constituída, né? E ela não deixa de ser também, assim, eu não deixo de ver esses recursos, né, como públicos, entendeu? Só que assim, infelizmente, né, como eu te falei, tem o bom e tem o mal, e às vezes me parece que o mal encontra mais destaque, fica mais evidenciado do que aqueles que estão fazendo bem. De certa forma, olhando de fora, assim, o que me parecia, porque eu passo pelas ruas, vejo as igrejas, as pessoas rezando, né? Parecia uma coisa assim, que era um trabalho social de recuperação de drogas, mas assim, eu não conseguia enxergar o espaço da cidadania, né? De colocar essas pessoas como conscientes de si mesmas, né? Trabalho dando aula o dia inteiro, né? Então, assim, é a forma que eu tenho de contribuir para um mundo melhor, mas assim, eu sei que eu posso fazer mais, né? Poderia fazer mais, né? Mas assim, cada um faz o que é possível, né? Realmente a mídia, assim, dá muita ênfase a isso, tipo que quem tem igreja ou quem abre igreja, como um negócio, fica rico, né? Então tem gente que vem com esse tipo de motivação mesmo. Se você praticar o cristianismo, é isso que importa, os valores, né? Os valores éticos cristãos. Então, assim, eu me considero cristão em termos éticos, mas não no sentido da fé, compreende? Vocês estão falando a mesma coisa, só com palavras diferentes? Palavras e práticas.
De certa forma, sim. A esfera que o Ita se encontra hoje, ele está numa esfera intelectual, vamos colocar assim, né? Pessoas jamais não, dificilmente abririam, né, para mim, um espaço que eles abririam para o Ita lá. Entendeu? Então ele é importante nisso. Há pouco o Ita falava isso, essa questão desse frenesi, né, cara, do dia a dia, tá? essa correria. A gente não tem tempo para um café. Sim. Para discutir umas ideias, entendeu? Porque realmente, assim, ó, né, pelo que o Ita está falando, a gente tem muito em comum. A única diferença é que, assim, eu entrego nas mãos de Deus, assim, a vida após a morte. Uhum. Eu tenho um compromisso comigo mesmo, com a minha consciência, então a minha consciência deve estar tranquila. Uhum. Cumprindo os valores éticos. O que havia era uma ignorância de ambas as partes, né? Eu ignorava que ele existia, ele ignorava que eu existia, a gente não se encontrava, então a gente não tinha condições de estabelecer um diálogo, né? A partir do momento que se estabelece diálogo entre as pessoas, tudo se resolve. Né? E a pessoa se complementa e se ajuda, e o fundamental é isso. Um dos grandes problemas que eu acho que existe na sociedade humana é a falta de comunicação. E a falta de comunicação gera preconceitos. Comungo bem com o pensamento do Ita. Assim, eu acho que o problema da humanidade é essa questão da falta de comunicação realmente, entendeu? Eu acho que se houvesse mais comunicação, né, haveria menos preconceito, entendeu? Eu acho que todos têm que aprender, uns com os outros, né? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à sepultura. Mas nós bendiremos o teu santo nome, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Recentemente agora eu conversava com um moço aqui e ele falava para mim que está longe de casa, está com vontade de ir embora para ver sua mãe. Eu disse, querido, hoje você vai dormir tranquilo porque a sua mãe sabe onde você está. Hoje sua mãe, quantas noites ela não sabia onde você estava. Tem muitas mães hoje chorando no Brasil e no mundo porque não tem mais os seus filhos. E a sua mãe, eu tenho certeza que ela tem um almoço hoje tranquilo. E ele pensou, meditou. Ele falou, é verdade, pastor, é verdade. Não tem motivo para estar triste, eu tenho que me alegrar. Quantos dias você está aqui já? Hoje, 1 semana e meia. 1 semana e meia. E aí, como é que você está se sentindo? Com respeito aos sentimentos, com Deus assim, eu me sinto bem. Só um pouco de preocupação com a família lá fora, né? Porque eu tenho, na verdade, uma responsabilidade que enquanto eu estava lá na droga, eu não tinha condições de suprir essas necessidades. Tinha perdido já até a vontade de trabalhar, tinha perdido, na verdade, a vontade de viver. Eu estou aqui por causa da proposta que foi me feita de vir para cá, se recuperar, tentar uma vida nova. Qual proposta? Quem fez a proposta contigo? A proposta, eu acredito que é Deus através do Mas eu tô perguntando, vamos falar de você. Esquece um pouco, não é que esqueça Deus, fala de você, eu quero saber de você. Tá? Você veio pra cá, qual proposta que foi te feita? De fazer uma recuperação, de ficar os 9 meses, no caso. Mas essa proposta não foi tua? Hã? Mas essa proposta não foi tua, não foi a iniciativa tua de vir pra cá? Foi porque assim, ó, de mim mesmo eu não queria uma recuperação, mas as pessoas que conversaram comigo, eu acho que abriram meus olhos, de que havia uma... Então você não quer uma recuperação? Não, quero, mas assim, estou decidido de hoje, no caso hoje, né, de hoje, sábado, Natal, de estar viajando para Florianópolis, para casa da minha mãe. E quanto a tua recuperação? Agora depende de mim, né? Eu acredito que o primeiro passo eu dei, que foi reconhecer, que foi se humilhar de vir. Se humilhar, o que eu digo em termos é reconhecer de que eu precisava de ajuda. Que não adianta, sozinho não vamos conseguir. Você não acha que esse tempo é pouco? Você não precisa Acho que é pouco. Eu acredito que seja pouco. Então não vamos te ver na rua de novo? Se depender do meu pensamento agora, é o que esse objetivo meu agora, nesse momento, acredito que não vou mais ver eu na rua. Você não acha que está cometendo outro erro? Já fez isso quantas vezes? 3. E voltou para as ruas? As 3 vezes? Não diretamente para as ruas, recaí nas drogas, mas o fim foi esse, foi rua.
Foi na rua. Eu queria que você fosse sincero comigo. Você está querendo ir embora por essa razão ou porque você não quer ficar mais preso aqui, você não quer continuar aqui? Não digo que não tenha mais algo que possa incluir, tipo, eu tô aqui dentro, não tenho apoio da família lá de fora. Eu cheguei aqui, tive que pedir tudo para os irmãozinhos dos quartos. Pedi uma cueca para um, pedi uma camisa para outro, pedi um sabonete para um, pedi uma coisa para outro. Então isso aí, infelizmente, eu tenho comigo eu acredito que orgulho, eu tenho orgulho. Reclama que recebeu roupa, recebeu ajuda, não tem visita, mas na rua você não tinha nada disso. Você acha que tua mãe não está mais tranquila, sabendo que você está num lugar seguro, se alimentando, não está nas ruas, um lugar para dormir no momento, e que a partir de certo tempo as coisas vão começar a andar, pessoas propuseram te ajudar, porque tem coisas que as pessoas não podem fazer no momento, e tu não acha que deve aguardar mais um pouco, que isso não é que a tua arrogância não vai um pouco te atrapalhar, que é a mudança de se libertar, não um pouco se libertar do teu eu interior? Eu acredito essa segunda parte aí, dessa prepotência e desse eu aí, eu acredito que sim. Que eu tenho isso daí e atrapalha um pouco. Mas assim, eu não queria que isso aí ultrapassasse de uma decisão, no caso assim. Não de a decisão de estar indo embora, mas de estar indo e não querer voltar mais atrás. Porque eu sou a primeira pessoa que tem que acreditar. Se eu não acreditar, se eu sair na dúvida, imaginando assim, não, eu reconheço que o tempo é pouco. Você está recuperado? Acredito que sim. É um pouco, às vezes parece até, né? Recuperado está aí uma semana e meia, né? Mas é que eu vi gente sendo recuperada com pouco tempo também. Não, eu perguntei de você. Eu me sinto bem, Na consequência, assim, de ir para fora agora e de vencer, sim. Reconhecendo que vou enfrentar a luta. Não posso me esconder. Porque senão eu vou ver a luta e vou dizer que não estou recuperado. Vou dizer que não, tá tudo como era antes, não. Eu vou ver, eu vou encontrar lá, eu vou bater de frente. Se não conseguir, que é coisa que nunca vai acontecer, que Deus nunca deixou ninguém desamparado. Se não acontecer, daí obviamente nunca vai acontecer, né? Eu acredito que não. Foi Ele que me ajudou até aqui e vai me dar força. Hoje à noite eu ainda vou estar lá com a minha mãe. Você quer ir embora? Tem. Como você acha que vai ser sua vida a partir de agora, dessa decisão? Teve um filósofo medieval chamado Abelardo, e ele dizia que o pecado não existe, porque quando nós pecamos, nós não pecamos contra alguém que está lá em cima, ou nós não estamos ajudando alguém que está lá embaixo, nós pecamos contra a nossa própria consciência. E ao pecar contra a nossa própria consciência, nós nos sentimos mal. Então Deus não está fora de nós, Deus está dentro de nós, dentro de cada um de nós. Deus é a vida para mim. Tudo que existe, o mar, o sol, as árvores, os insetos, toda essa complexa rede de vida que está em equilíbrio por enquanto. A única coisa que está desequilibrada somos nós, seres humanos. O resto tudo funciona. Então nós é que estamos sem Deus, no caso. Nós é que estamos sem harmonia. Se Deus é harmonia e Deus está na natureza e a natureza é harmônica, nós é que estamos sem Ele, sem essa harmonia. Se Deus é harmonia, né? Deus, onde estás? Te procuraria na porta dessa rua. Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa
o menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino, o homem esqueceu o menino, fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida. Acende toda a luz, iluminando a terra que convive com a dor sem esperança. Transforma teu toque forte, muda a sorte de quem te encontra. Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa, o menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? Eu passei por aquele palco, vi um grande homem fardado que gritava ao povo de